O que você vai assistir é uma verdadeira aula magistral. Gad Saad apresenta uma prova perfeita para Piers Morgan de por que todo britânico, incluindo ele mesmo, deveria estar aterrorizado com a invasão islâmica tomando conta do Reino Unido. Dê uma olhada. Temos uma configuração muito diferente em relação às populações muçulmanas e judaicas de nossos respectivos países, mas em relação a todo esse debate, muito alimentado por pessoas da direita conservadora nos Estados Unidos, de que a Grã-Bretanha foi invadida por muçulmanos radicais. Meghan Kelly usou essa frase comigo na semana passada, dizendo que perdemos o controle para muçulmanos radicais. Não vejo nenhuma evidência de que isso seja verdade. Isso não quer dizer que eu não ache que houve grandes problemas com o enorme influxo de imigrantes para o Reino Unido nos últimos 25 anos. Isso é indiscutível. Foi longe demais. Perdemos o controle da política de imigração, mas isso não quer dizer que, na minha opinião, o país esteja sob domínio de muçulmanos radicais. Olha, se você for diagnosticado com uma doença como diabetes, não vão amputar sua perna no dia seguinte. Sabemos que há um caminho previsível em que, após certo tempo, as coisas vão dar errado se você não resolver seus problemas de insulina. Então, é absolutamente verdade, você está certo que hoje a Grã-Bretanha continua sendo um país não muçulmano, mas se continuarmos seguindo os mesmos padrões, isso vai melhorar ou vai piorar se as políticas de imigração atuais continuarem as mesmas. E deixe-me fazer uma analogia. Atualmente existem 56 países que fazem parte da OIC, a Organização para a Cooperação Islâmica. Cada um desses países, em algum momento, começou com 0 muçulmanos. Aí você fecha os olhos e depois abre, e em muitos desses países você tem 0% de não muçulmanos. Então, por exemplo, o Egito costumava ser um país majoritariamente copta, cristão copta. Hoje é 10% copta. O meu próprio país, durante a minha vida, costumava ser um país de maioria cristã. Hoje é um país de maioria muçulmana. Então, não é como se em todo lugar onde o Islã chega, eles simplesmente se envolvessem em uma matança orgiástica de todo mundo. Mas, de uma forma ou de outra, uma vez que o Islã entra, o objetivo é islamizar a sociedade. Não é preciso ser professor renomado para entender esses padrões históricos. Quero dizer, é interessante o que você diz. Eu argumentaria contra isso dizendo que a grande maioria dos muçulmanos que conheço no Reino Unido está muito feliz em fazer parte de uma Grã-Bretanha multicultural, na qual eles se assimilam tranquilamente com seus vizinhos, de todos os tipos, de todos os credos, raças e religiões e assim por diante. Eu simplesmente não vejo esse foco de radicalismo agora. Eu faria uma ressalva dizendo que a maior parte do terrorismo no Reino Unido neste século, por exemplo, foi perpetrada por islamistas radicais. Isso é indiscutível, mas tem sido esporádico e acho que é importante enfatizar isso. Não é algo que está acontecendo como era com o IRA, por exemplo, nos anos 70 e 80. Não acontece regularmente, acontece de forma esporádica. Então, há um influxo de alguns islamistas radicais que cometem coisas ruins, isso é indiscutível, mas isso não significa que somos um país sob o controle do islamismo radical. Sim, então acho que talvez eu tenha mencionado esse dado da última vez, mas deixa eu mencionar de novo. E aí vou fazer outra analogia também. Em estudos de patologia e patógenos, esse é um número mais baixo, existem outros bancos de dados que colocam o que vou dizer agora em um número muito maior. Desde o 11 de setembro, houve quase 48 mil ataques terroristas islâmicos em quase 70 países, certo? 48 mil, se você pegar todas as outras 10 mil religiões juntas, não chega nem ao número de dedos que eu tenho nas minhas duas mãos. Então, o fato de você e eu podermos concordar plenamente que existem milhões de muçulmanos que não fazem isso. Isso não nega o fato de que, se você permitir que o Islã se estabeleça em um lugar, nós sabemos qual será o resultado. Então, agora vou fazer a analogia que prometi anteriormente. O vírus da herpes zoster é algo com o qual você e eu, considerando que temos mais ou menos a mesma idade, devemos nos preocupar. Ele fica dormente em você por 20, 30, 40 anos, e então há um catalisador que pode desencadear o vírus da herpes zoster, e isso resulta em uma situação muito desconfortável para você. Mesmo que ele tenha ficado dormente em você por 40 anos,
Então, quando o Islã é apenas 1% da população, ou 2 ou 3, eles ainda não têm números suficientes para fazer as coisas que normalmente te preocupariam. Mais uma vez que eles se tornam 20%, 30%, 40%, então podemos prever exatamente a trajetória, assim como faríamos com o diabetes. Então, novamente, você precisa ter imaginação para extrapolar para o futuro. E então, com sorte, inshallah, a luz virá até você. Certo, mas haverá muitas pessoas que vão te ouvir, sabe, comparar o Islã a uma doença, que vão achar isso extremamente ofensivo. E haverá muitos milhões de muçulmanos no Reino Unido, porque estatisticamente a grande maioria dos muçulmanos no Reino Unido não comete atos radicais de terrorismo. Então, pelo menos 99% vivem em harmonia pacífica e não se envolvem nisso. De fato, apenas uma pequena parte dos homens muçulmanos britânicos de origem paquistanesa participou das gangues de aliciamento, apesar do comportamento deles ser repugnante e condenável. O encobrimento foi igualmente grave. Então, o meu ponto é que, como eu li anteriormente para o painel, a grande maioria dos ataques sexuais no Reino Unido ainda é cometida por homens brancos, por exemplo, certo? Então, estatísticas podem ser distorcidas como as pessoas quiserem, mas classificar o Islã como doença no Reino Unido, eu realmente não entendo. Claro, não sei se você faz isso de propósito. Não estou chamando o Islã de doença, apenas faço uma analogia. A definição de analogia é justamente traçar um mecanismo comparativo de como as coisas podem se proliferar. Então, eu não estou falando do Islã. Sim, mas você foi direto. Espera aí, Gad. Vamos ser sinceros, você estava comparando diretamente com o impacto de ter uma doença que se espalha. Não, o que estou dizendo é que o fenômeno, seja ele qual for, pode ficar dormente até que haja um ponto de virada que sirva como catalisador. Então, se você não gosta que eu compare isso ao Islã, se tivéssemos milhões e milhões de judeus ortodoxos chegando a uma região, haverá um número. Quando? A probabilidade de ensinar evolução nas escolas, onde há muitos judeus ortodoxos, diminuiria porque eles não acreditam na teoria da evolução. Então, nesse caso, não estou dizendo que judeus são uma doença, estou fazendo uma analogia, mas deixe-me voltar ao ponto de que a maioria dos muçulmanos é adorável, a maioria dos homens não comete estupro. Podemos concordar com isso, e as estatísticas também mostram que a maioria dos muçulmanos não comete terrorismo. Mas e se tivermos uma filha, e essa filha está prestes a atravessar um beco escuro, onde há alguns homens perambulando, nós diríamos para ela, querida, estatisticamente, a maioria dos homens não vai ser estuprador. Então, mesmo que você esteja usando essa minissaia bem provocante, não se preocupe com isso, porque é só um número muito pequeno que vai cometer estupro, certo? Nós não diríamos isso para elas. Ou deixe-me te dar outra analogia. Você e eu já tivemos filhos pequenos. Não, a analogia que eu usaria, sim, mas Gadsad, espere, seja verdadeiro. Minha resposta para isso seria que você sabe, estatisticamente, há 83% de chance de você ser atacado por um homem branco, certo? Se for analisar números e probabilidades, realmente não gostaria. Se tivesse uma filha, não queria que ela atravessasse um parque à noite. Mas, na verdade, estatisticamente, ela tem muito mais chance de ser atacada por um homem branco. Essa é apenas a realidade no Reino Unido. É por isso. É por isso, Bem, essa é a realidade estatística. Então, a forma como esse debate é colocado, quando as pessoas tentam dizer, bem, olha, vocês foram invadidos e dominados por muçulmanos radicais. Eles odeiam mulheres, então o local ficou muito perigoso para elas devido aos muçulmanos radicais. Respondo apenas com estatísticas, que é 83% dos crimes graves no Reino Unido ainda são cometidos hoje por homens brancos. Pierce, 96% da Escócia é branca. Portanto, obviamente, a maioria dos estupros cometidos na Escócia vai ser cometida por homens brancos. É uma coisinha chamada ajuste per capita, certo? Vou usar outra analogia, já que você não gostou da anterior. Quando nós estávamos criando nossos filhos e precisávamos procurar uma babá, normalmente procurávamos homens de 35 anos como babás, ou procurávamos uma adolescente de 15 anos. Porque reconhecemos que, estatisticamente falando, meninas de 15 anos têm muito menos probabilidade de abusar de crianças do que rapazes ou homens de 35 anos. Agora, isso não muda o fato de que é exatamente verdade que a maioria dos homens de 35 anos nunca vai abusar.
Mas a vida é sobre navegar por regularidades estatísticas. Quem entende essas regularidades sai do outro lado sem ser estuprado. Quem vive em um mundo de unicórnios vai acordar um dia enquanto está sendo jogado no chão, sendo estuprado em grupo. Então, as estatísticas importam. A maioria dos muçulmanos é perfeitamente amável. O Islã não é necessariamente compatível com os valores ocidentais. Essas duas afirmações são perfeitamente consistentes uma com a outra. Espere, mas eu voltaria a isso. Estatisticamente, há acho que quase 5 milhões de muçulmanos vivendo no Reino Unido, numa população de 67 milhões. E houve uma resposta absurda na semana passada, porque Megyn Kelly, depois que nossa entrevista viralizou, postou para mim no X que o nome de menino mais popular do país no ano passado foi Muhammad, certo? E isso foi imediatamente usado como evidência. Fomos dominados por muçulmanos radicais. Bem, ter o nome Muhammad não faz de você um muçulmano radical. Em segundo lugar, é muito, como todo mundo sabe, quem tem meio cérebro. É muito comum que homens muçulmanos incluam o nome Muhammad no nome de seus filhos, certo? É algo muito comum. Não é tão comum que caras brancos como eu escolham o mesmo nome para todos os nossos filhos, certo? Então, Noah foi o segundo mais popular, que é um nome judaico popular, por exemplo. As pessoas acabam seguindo a moda. Acho que é o nome mais popular nos Estados Unidos no momento. É Noah. Não seria o mais popular no Reino Unido devido aos poucos judeus. No entanto, não me surpreende que Muhammad esteja no topo da lista de nomes de meninos, simplesmente porque tantas famílias muçulmanas gostam de chamar seus filhos de Muhammad, certo? Então, essas estatísticas são aproveitadas e distorcidas para criar uma narrativa falsa, que, porque o nome de menino mais popular do país é Muhammad, mesmo que os números sejam bem baixos, isso significa que estamos sendo dominados por muçulmanos radicais. Eu simplesmente acho isso uma jornada intelectual absurda, ridícula, sabe? Porque não faz sentido para mim. Posso tentar de novo navegar pelas estatísticas se eu te dissesse hoje que há milhões de caras chamados Moshe se mudando para Brighton? Isso aumentaria ou diminuiria a probabilidade de haver uma maior predominância de lugares kosher? Tudo o mais constante, você argumentaria que haveria um aumento, porque, como temos cérebros que fazem raciocínio causal, eu diria isso. Como Moshe é um nome tipicamente judeu e como muitos judeus desejam seguir as leis kosher, eu posso, sem dúvida, inequivocamente, indiscutivelmente dizer que se houver mais Moshe em Brighton, é mais provável que haja pressão para ter comida kosher. Mas haverá outros Moshes que vão decidir completamente comer uma sopa de camarão, certo? Então, eu sou judeu, estou muito imerso na minha herança judaica e mesmo assim eu como bacon. Não é porque eu pratico uma forma mais branda do judaísmo, é porque eu escolho ignorar essas partes que não se encaixam no meu dia a dia. Então, a maioria dos muçulmanos são adoráveis porque são naturalmente adoráveis. Existem judeus legais e judeus rudes. É disso que estamos falando. O Islã é o Islã. Consiste em um conjunto de doutrinas codificadas que não são consistentes com os valores fundamentais do Ocidente. Se a resposta para isso, Pierce, for sim, então deveríamos acelerar rapidamente a imigração islâmica, porque seremos enriquecidos. Se a resposta for talvez não, então talvez você precise usar seu raciocínio estatístico. Então, o ponto principal desses dois argumentos é que Piers Morgan está dizendo: olhe para o Reino Unido hoje. Neste momento, não há uma tomada islâmica. Há muitos muçulmanos, há muita imigração muçulmana, mas não há muitos muçulmanos extremistas. Mas ele não está pensando no futuro. Ele é alguém que vai negar continuamente que existe um problema até que seja tarde demais para resolvê-lo. E a saída de Deus é dizer o segundo. Esse tipo de ponto de virada acontece quando a população atinge uma certa quantidade. Você vai ver políticos completamente impotentes e totalmente acuados, meio que apenas atendendo aos islamistas e às partes mais extremas da sociedade muçulmana. E ele diz que quando os muçulmanos estão em uma população em massa e têm maioria, essencialmente os extremistas chegam ao topo. E vai ser tarde demais. Então, se você não lutar agora, você perde seu país,
sabe? Fingir que pode esperar até que 51% da Grã-Bretanha seja muçulmana, sabe? É insano. Ou esperar até que todo muçulmano cometa jihad é insano. Sabe, esse negócio de enterrar a cabeça na areia e fingir que você não pode chamar as coisas pelo que elas são agora, só vai resultar nos medos que essas pessoas tipo o Tommy têm. Se quer provar que Tommy Robinson está errado, enfrente o problema. Para mostrar que Gad Saad está errado, reduza a imigração e deporte quem já está aqui. Caso contrário, só vai confirmar que eles têm razão. É por isso que Tommy Robinson, Gad Saad, Douglas Murray, todas essas pessoas estão ficando cada vez mais certas. E cada entrevista que eles deram no passado agora está se concretizando. Agora, em 2026, obrigado por assistir a este vídeo. Para mais, inscreva-se no canal. Se quiser nos ajudar a fazer mais vídeos como este, você pode acessar buymeacoffee.com/JewishUncensored. Mais uma vez, obrigado por assistir e te vejo no próximo.